Tudo bom, gente? Boa noite. Tem alguém que está feliz de estar aqui hoje? 15 pessoas felizes comigo aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém que está feliz aqui hoje, de verdade? Quantos creem que uma palavra de Deus pode liberar o teu destino hoje? Quantos creem que uma palavra de Deus pode mudar a tua história? Transformar a tua mente? Amém? Sabe, o que eu tenho aprendido nos lugares que eu tenho ido e na nossa casa também lá em Niterói, que grande parte daquilo que Deus faz depende da expectativa que a gente tem naquilo que Ele pode fazer. Eu lembro que uma vez eu entrei em crise porque eu estava ministrando num lugar e parecia que as pessoas não conseguiam se alegrar com o que estava sendo compartilhado. Eu falei, Deus, eu estou falando de redenção. Eu estou falando do maior milagre que o Evangelho propõe, a redenção, é transformar um escravo em filho, é transformar alguém cativo em livre, é transformar alguém doente em sarado. Não tem nada mais poderoso do que isso que eu possa compartilhar e ainda assim, isso não está gerando alegria para quem está ouvindo. E aí Deus falou comigo, filho, só não se alegra com as boas novas quem não acredita que ela é real. Preste atenção nisso, em nome de Jesus. Tem alguém que está com a chave de um carro aí? E eu não vou ungir chaves, ok? Pode ficar tranquilo em relação a isso. Me preste uma chave de um carro. Isso. Deixa eu fazer uma ilustração. Legal, mano, Darth Vader? Pô, mas você tá com o lado negro da força, mano? Entendi, vamos conversar no final do culto. Imagina o seguinte, isso aqui é só uma ilustração para tornar mais simples o que eu quero compartilhar com você. Você está comigo? Diga amém. Imagina que eu tenho um carro para te dar, ok? Eu vou te dar um carro essa noite. Agora vem para cá, fica de pé, por favor. Eu chego para você e falo, ei, tudo bom? Cara, fica de pé. Deus falou comigo que ia ter uma menina toda trabalhada no puá, que chama isso, né? No puá, preto com bolinha branca e tal, e que era para eu entregar a chave do carro. Aí eu vou e te dou uma chave. Como é que você vai ficar? Isso. Eufórica. Ok, desculpa o carro dele, eu não posso te dar, mas depois vocês conversam, ok? Se vocês sentirem de Deus, você já conhece a menina. Ó. Pastor, onde é que você quer chegar? É bem simples o que eu quero compartilhar. Quando a gente recebe algo que a gente sabe que é real, é fácil se alegrar com isso. Por quê? Porque é palpável e porque é visível. O problema é que às vezes na nossa caminhada com Deus, a gente quer transicionar o nosso posicionamento só quando algumas realidades se transicionam primeiro. Como assim, pastor? Eu vou simplificar. Às vezes a gente só quer se portar como um rei quando a gente senta no trono. A gente só quer se portar como um filho quando a gente tem acesso a toda a herança do Pai. E Deus está dizendo para a gente o seguinte, olha, a fé não é por aquilo que você vê. Já estava tomando posse do carro, mano, fica por A fé não é você andar por aquilo que você vê, mas andar por aquilo que você crê. Ou seja, aquilo que Deus te prometeu ainda não aconteceu visualmente, mas você sabe que no reino dele já é real. Então o convite da fé é você transicionar o teu posicionamento antes até de algumas realidades se transicionarem diante de você. Porque, gente, transicionar o posicionamento quando algumas realidades mudam, isso não é fé, isso é óbvio. Se alegrar quando algo que você deseja chega, isso não é fé, isso é óbvio. Se alegrar quando algo que você deseja acontece, isso não é fé, isso é óbvio. Por quê? Porque qualquer um que confia em Deus ou não, que acredita que Ele é real ou não, quando recebe algo que é bom, se alegra com aquilo. Agora, a loucura da fé é você celebrar antes do presente chegar. A loucura da fé é você celebrar a cura enquanto a doença ainda está em você. O diagnóstico ainda diz que você é doente, mas você está em paz. Por quê? Porque a Bíblia diz que você é sarado. O diagnóstico diz, o seu coração está com endocardite. Eu passei isso ano passado. Agora, minha fé diz, pelas pisaduras de Jesus, eu já fui sarado. Isaías 53 é real. Isaías 53 diz, certamente Jesus levou sobre si as minhas doenças e enfermidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Então, peraí, eu preciso confrontar o que eu vejo com aquilo que eu creio. Porque eu caminho por fé, eu caminho por vista. A loucura é a gente querer desejar os milagres, promessas e realidades que só vêm por fé, quando a gente só caminha por vista. Então a gente está dizendo assim, Deus, tem coisas que não estão acontecendo, acontece com o irmão do lado, acontece com o irmão do outro lado. Parece que, parece que eu estou num ponto cego do céu. Porque tem coisa acontecendo ao redor de onde eu estou, mas comigo não acontece. E talvez para alguns de nós, eu estou falando de uma geração inteira. Deus está falando, é claro, filho, porque você está esperando acontecer para se alegrar. O meu convite é, se alegra porque já aconteceu.
Sabe, Gustavo Paiva, ele fala sobre algo que eu acho maravilhoso, é tão simples. Ele fala, Deus ele não comunica a respeito do teu futuro, Deus cria o teu futuro. Então, quando Deus fala algo a respeito do que vai acontecer para você, para ele já aconteceu. Olha que loucura, vocês estão comigo? Essa é a loucura de entender o Cronos e o Kairos, discernir o tempo do homem e o tempo de Deus, entender o que Deus está fazendo e se mover no que Ele está fazendo, mesmo quando os meus olhos não enxergam o que Ele está fazendo. É porque, gente, o que é futuro para o homem não é futuro para Deus. Você sabia disso? Como assim, pastor? Eu vou te explicar. O que é futuro para a gente é presente para Deus. Por quê? Porque o que Ele te prometeu que vai acontecer, Ele já está lá na frente esperando você chegar. Deus prometeu uma família. Pastor, eu estou solteiro faz 10 anos. Fica calmo, irmão. Deus vai fazer um milagre. Ok? Pastor, eu já estou quase desistindo. Fica tranquilo. Deus prometeu uma família. Vai acontecer. Mas os meus olhos não conseguem enxergar. Mas para Deus já é real. E essa aqui é a loucura do convite do Evangelho. É confiar, é descansar, é acreditar, é ter certeza. É a convicção daquilo que se espera. É você ter certeza. Os meus olhos não enxergam, mas eu estou em paz. Por quê? Porque se Deus disse que vai acontecer no reino dele, já aconteceu. Olha que louco isso, gente. Presta atenção. Há 12, 13 anos atrás eu me converti e poucos dias depois que eu me converti, uma mulher que eu nunca tinha visto na minha vida, na saída de um culto, ela chegou para mim e falou, Deus me mostrou algo a teu respeito, eu via você pregando para muitos jovens, e Deus te dava uma palavra que era diferente para esses jovens, você falava e eles entendiam o que você estava compartilhando, e era uma multidão de jovens. Eu falei, ok, eu recebo, eu era muito novo na fé, eu tinha dias na fé, preste atenção nisso. Sabe qual é o primeiro ponto que eu quero compartilhar? Deus não está sonhando com você hoje. Deus já sonha com você há milhares e milhares de anos. Então, por que algumas coisas eu só fiquei sabendo hoje? Porque Deus compartilha os sonhos com você à medida que você está aberto para ouvir o que Ele tem para dizer. Esse é o primeiro ponto, presta atenção. Deus vai compartilhar visões e sonhos. Deus vai te dar expectativa em relação ao futuro de acordo com a disponibilidade que você tem para ouvi-lo. Amém? Amém. Esse é o primeiro ponto. Ok, Deus falou comigo. Por que eu tenho 25 anos de idade, me converti esse mês, por que Deus só está falando algumas coisas comigo agora? Porque há 25 anos você está negligenciando a ideia de que Ele existe. E algumas semanas você está acreditando que Ele é real. Então, agora que você crê que Ele existe, Ele pode compartilhar o que Ele tem para fazer. Agora, a grande loucura, o grande problema, a grande crise que a gente enfrenta, a nossa geração enfrenta, é que a gente está sempre em busca de milagres, mas nem sempre a gente está em busca de realizar visões que Deus tem para nós. Eu vou compartilhar um exemplo claro sobre isso. O que é um milagre? Milagre é uma intervenção direta de Deus, é quando Deus imediatamente muda uma situação. Milagre é quando alguém que está doente aqui, Deus toca e cura agora, pum, isso é um milagre. O que é uma visão de Deus? Uma visão de Deus é quando Deus te propõe a construção de uma história e Ele quer construir junto com você. Só que quando a gente não discerne a diferença entre as duas coisas, Deus te apresenta uma visão e você quer um milagre. Ou seja, Deus fala o que Ele quer fazer nos próximos 20 anos com você e você quer que isso aconteça hoje. Quando a gente não discerne essa diferença, a gente fica ansioso achando que Deus está demorando para fazer aquilo que na verdade Ele te convidou para fazer junto. Aí você está assim, Deus, você me chamou para, sei lá, vou dar um exemplo, no meu caso, Deus, você me prometeu que eu pregaria para multidões, eu só estou pregando para bêbados e moradores de rua. Então, filha, porque eu te dei uma visão de futuro. Eu não te chamei para viver um milagre. Eu não vou fazer com que você amanhã pregue para multidões. Por quê? Porque antes de você se expor, você precisa se tornar. Se eu te expuser enquanto você for menino, eu te mato. Então, eu preciso que você cresça, você transicione de menino para homem, para que aí então as promessas que eu tenho para você na vida adulta aconteçam na vida adulta. Por que tem promessas que a gente recebeu desde menino que ainda não aconteceram? Porque Deus prometeu quando você era menino, coisas que Ele tem para você quando for homem. Você ainda é menino, não vai acontecer. Vocês estão comigo, gente? Amém? Uma das maiores crises da nossa geração, doenças emocionais. Doenças psicossomáticas, ou seja, doenças que começam na mente e afetam todo o corpo. Pessoas que estão paralisadas por causa de síndrome do pânico, complexos de inferioridade, crise de identidade, depressão, ansiedade extrema. Por que isso acontece? A gente tem duas características, todo ser humano tem duas características que são mais latentes. A primeira delas é memória e a segunda é imaginação. Você pode dizer isso comigo? Diga memória e imaginação. É por isso que a gente tem facilidade de se pegar olhando para o passado
ou ficar ansioso olhando para o futuro. Porque a gente está sempre olhando para coisas que já aconteceram, mesmo que elas não existam mais. Preste atenção nisso. Ou a gente está sempre olhando para coisas que vão acontecer, mesmo que elas não existam ainda. O problema da gente não ter equilíbrio é que a gente pode estar com o nosso olhar naquilo que já aconteceu ou naquilo que vai acontecer e não perceber aquilo que está acontecendo. Tem alguns sociólogos que dizem que depressão nada mais é do que excesso de passado. E ansiedade nada mais é do que excesso de futuro. É por isso que uma das chaves da fé é confiar em Deus. É como se Deus falasse: confia que eu vou fazer, mas descansa enquanto eu faço. Confia que eu vou fazer, mas descansa enquanto eu faço. Por quê? Porque confiar que eu vou fazer só quando você enxerga o que eu estou fazendo não é confiança, isso é óbvio. Se a gente misturar aquilo que é otimismo com aquilo que é fé, a gente vai ficar ansioso. Preste atenção nisso. Qual que é a diferença entre ser otimista e ter fé? É que o otimista, ele acredita que algo bom vai acontecer, mas a confiança dele está pautada nas emoções. Ou seja, ele acordou, o dia está bonito, está sol, ele recebeu uma mensagem legal no WhatsApp, ele fala: uau, o dia hoje vai ser incrível. O que é isso? Otimismo. Primeira notícia ruim chega, o dia dele acaba. Por quê? Porque quando você está pautado nas suas emoções, elas são muito volúveis. Da mesma forma que elas te inspiram, elas te derrubam. Da mesma forma que ela te impulsiona, ela te retrai. Agora, caminhar por fé é diferente. Você acordou, o dia está chuvoso, tem 3 mensagens ruins no WhatsApp, tem 10 ligações do 011, eu não sei vocês, mas lá no Rio, quando chega a ligação do 011, não é legal, não é bom. Inclusive, eu tenho dificuldade de receber convite para pregar em São Paulo. Por quê? Porque tem várias vezes que pessoas me ligam para convidar, eu acho que é o banco, eu não atendo. Acontece. Agora, você acordou, tem 10 ligações do 011, tem mensagens ruins que chegaram, notícias ruins, mas espera aí, eu sei o que Deus me prometeu, então eu vou confiar que Ele está cuidando de mim. É por isso que é tão diferente fé de otimismo. A consequência delas é completamente diferente. Algumas características delas são iguais. Se a gente confundir, a gente acha que a gente tem fé quando a gente é só otimista. Me perguntaram no painel, quais são, sei lá, os desafios da nossa geração. Eu falei sobre 3 desafios, talvez nem todo mundo estava lá. Eu falei sobre uma geração do mínimo esforço. Os nossos pais tiveram muita dificuldade para conquistar tudo o que conquistaram. Quer um exemplo claro? Essa igreja tem 90 anos, a gente não tem ideia do sacrifício que foi construir essa igreja, do quanto que foi desafiador há 90 anos atrás no Brasil construir uma igreja protestante. A gente não tem ideia do sacrifício que foi. Aí o que acontece? Uma geração que não sabe o preço que foi pago e recebeu tudo de mão beijada, o que faz? Chega e já quer gerar uma reforma dentro da igreja. A gente tem a resposta. Não, peraí, mano, você chegou ontem. Só dá para reformar algo que foi construído um dia. Você só pode mudar alguma coisa porque alguém começou isso quando você nem existia. Vamos devagar. Olha que loucura. Qual que é a crise entre as gerações? É o velho não respeitar a força do novo. Os mais novos não respeitarem a história dos mais velhos. Por quê? Porque tudo que é velho hoje foi novo um dia. Tudo que é novo hoje vai se tornar velho também. Olha que louco. O profeta Joel falou: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos jovens e velhos terão 3 características. Os velhos sonharão, os jovens terão visões, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Eu acredito que esse é o retrato de uma transição geracional. Ou seja, velhos que sonham. Os velhos têm sonhos para o amanhã. Se você for falar com os pastores mais velhos, mais antigos, os anciãos, eles têm sonhos ainda que não se realizaram. Por que alguns não se realizaram? Porque eles sonharam na geração deles, mas Deus entregou a visão para a próxima geração tornar isso real. Então, quando o ancião respeita a força da juventude, ele fala: olha, eu sonhei isso, é como Davi e Salomão, eu sonhei isso, não consegui realizar no meu tempo, mas você tem a visão para colocar isso em prática. Os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões. E as crianças profetizarão, porque é chegado o tempo de avivamento, meu irmão. O Espírito de Deus tocando sobre toda a carne, trazendo redenção. O que é a redenção? Resgate. É Deus trazendo de volta para cada um de nós as realidades que a gente perdeu por causa do pecado no Éden. Não havia doença no Éden, não é para ver em nós também. Não havia depressão no Éden, não é para ver sobre nós também. Não havia escassez no Éden, não é para ver sobre nós também. Pastor, mas elas existem? Existem. A questão não é se elas são reais ou não. A questão é se elas vão ditar o teu futuro ou não.
Eu não estou falando que o Evangelho faz com que as doenças não existam, eu estou dizendo que ele pode fazer com que elas não permaneçam. Porque há 1 ano e meio atrás eu estava num leito de CTI, todo entubado, usando uma fralda, lutando para sobreviver, meu coração quase parando. Eu cheguei para ser internado com a equipe médica pronta para, se fosse preciso, fazer um transplante ou abrir para fazer a substituição da minha válvula mitral por uma válvula artificial. Ou seja, a doença existia? Existia. Agora, o fato dela ser real não significa que eu vou me submeter a ela. O reino do meu Pai não tem doenças no meu coração, não vai ter aqui também. Ah, pastor, você está dizendo que Filipenses 4,19 fala a respeito de provisão. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Você está dizendo então que a gente não vai passar falta? Não, estou dizendo que você pode até passar por falta. Você não vai permanecer com ela. Porque crise vem para todo mundo. Agora, permanecer na crise é diferente. Doenças vêm, mas se submeter a elas é diferente. Desafios vêm. A gente ficar buscando neles refúgio é diferente. Jesus enfrentou tempestade. Presta atenção. O próprio Jesus enfrentou tempestades. E a nossa geração entra em crise quando elas vêm. Porque a gente associa a tempestade à falta de amor de Deus. Então tem gente passando por crise e fala: Deus, você não me ama? É como se ele falasse: como assim, cara? Até meu filho passou tempestade, você acha que você não vai passar? As tempestades, elas não mudam o tipo de fé que a gente tem. Elas revelam o tipo de fé que a gente tem. Olha que louco isso, presta atenção. Jesus está dormindo, os discípulos estão lá, desesperados. Aí eles vão acordar Jesus. E ainda dão uma chamada, Jesus, mestre, você não está preocupado que a gente morra? Você não se incomoda com isso? Gente, presta atenção, vocês estão recebendo algo de Deus hoje? Aí Jesus se levanta, acalma o mar e a tempestade. Primeira coisa que eu quero compartilhar, por que Jesus acalma o mar e a tempestade? Por que ele dá uma ordem para o mar e para a tempestade? Porque ele sabe que não foi o Pai que gerou a tempestade. Preste atenção nisso. Porque Jesus jamais repreenderia algo que o próprio Pai fez. Então, como eu sei que não é o meu Pai que gerou essa tempestade, eu tenho autoridade para repreendê-la. Ou seja, quando eu conheço a natureza do que se levanta contra mim, eu tenho autoridade para repreendê-lo. Mas para conhecer a natureza do que se levanta contra mim, eu preciso conhecer a natureza daquilo que habita em mim. Porque eu olho para a natureza do meu Pai, e eu olho para o que se levanta ao meu redor, e eu falo: não parece com o meu Pai, então eu não aceito para mim. Se levantou uma doença, não existe doença no meu Pai, então não existe em mim. Não existe depressão no meu Pai, não existe em mim. Você só pode rejeitar a natureza dos teus desafios e tempestades quando você conhece e confia na natureza do teu Pai. Louco isso, né? Outra coisa que eu acho maravilhosa, cara, eu sinto graça fluindo aqui hoje, gente. Vocês estão sentindo? Deus está aqui, amém? Outra coisa que eu acho maravilhosa nesse momento da tempestade, Jesus está dormindo enquanto os discípulos estão desesperados. Aí você pega uma outra passagem, Jesus está no Getsemane, Jesus está próximo de ser crucificado, ele está angustiado. A Bíblia diz que ele estava tão angustiado que ele chega ao ponto de transpirar sangue. E os discípulos dormindo. Aí ele chega para eles e fala: cara, eu estou sentindo uma angústia mortal, por favor, fica comigo. Eu preciso que você fique comigo. Aí ele sai, e quando Jesus volta, os caras estão dormindo de novo. Cara, Deus falou comigo algo muito simples em relação a isso, mas eu achei tão poderoso. Olha só que loucura. No momento em que eles deviam estar descansando, porque Jesus também estava, eles queriam se posicionar. No momento que eles deveriam se posicionar, eles queriam descansar. Pastor, o que isso tem a ver com a nossa história? É simples. Quando a gente não sabe como se posicionar, a gente deixa de usufruir o que Deus tem para a gente. Na tempestade, Deus tinha paz. Naquele momento, Deus queria que eles batalhassem junto com Ele no Espírito. Então, tem momentos que é para você se posicionar, e tem momentos que é para você descansar, cara. Por que Deus dormiu no meio de uma tempestade? Por que Jesus dormiu no meio da tempestade? Eu tenho uma teoria, ok? Não está na Bíblia, mas eu acredito nisso. Então, se fizer sentido para alguém. Jesus sabia o propósito pelo qual Ele veio. Jesus sabia como Ele morreria. A Bíblia falava a respeito disso. Maldito é todo aquele colocado sobre o madeiro. Jesus veio para enfrentar a cruz. Então, imagina o seguinte, é como se Jesus tivesse uma foto do futuro que esperava por ele. Jesus tinha uma imagem do propósito pelo qual ele foi gerado, amém? Aí vem uma tempestade, todo mundo com medo de morrer. Eu fico imaginando ele falar assim: cara, eu não vou morrer afogado.
Como assim, Jesus? Eu vim para uma cruz. Eu não vou morrer nas águas. Eu vou morrer numa cruz. Presta atenção nisso. Quando você sabe o propósito que tem, qualquer coisa diferente do propósito não consegue roubar a tua paz. Hoje eu passei por uma situação diferente, cara. Eu estava num voo e um raio atingiu a aeronave. Eu acredito que tem um para-raio na aeronave, por isso atraiu. Eu imagino até que tecnicamente aquilo era até esperado, sabe? Entende? Eu acho que o para-raio que atraiu ele para cá, eu acho. Só que a sensação que a gente teve, não entendendo o que estava acontecendo, é que uma turbina tinha explodido. Está todo mundo tranquilo, aí do nada o capitão falou lá, o comandante, a gente está entrando numa área de turbulência. Aí começa a chacoalhar. Daqui a pouco, do nada, buf, um estouro, um clarão absurdo do lado esquerdo. E todo mundo entrou em pânico. Você está dentro de um avião, do nada um barulho de transformador explodindo, meu irmão, um clarão, o que você pensa? Já foi, Senhor, está aqui, te entrego meu espírito. Cuida de mim, cuida da minha filha, da minha mulher, que eu já fui. Gente, é sério, ontem eu fiz a renovação de votos, 10 anos de casado. Eu vou falar diante de Deus o que eu pensei. Falei, Deus, se você teve até o cuidado de me dar uma bodas antes de eu partir, obrigado. Mas se não for para partir hoje, amém. Cara, eu fiquei muito tranquilo. Eu estava lendo uma revista digital, eu continuei lendo. Presta atenção no que eu vou falar. Não estou falando que eu sou super crente, não. Presta atenção nisso. Eu sei da imagem que Deus me deu a respeito do futuro e o que Deus prometeu que vai fazer se eu permanecer nele. Um acidente de avião não combina com essa história. Então eu descanso. Porque existe a vontade ativa e a vontade permissiva de Deus. A vontade ativa é quando Deus faz, a vontade permissiva é quando Ele permite que aconteça. Todas as duas estão debaixo da soberania de Deus, ou seja, se Deus fizer ou se Ele permitir que aconteça, cara, teve o sim de Deus, então eu estou descansando nisso. Deus derrubaria a aeronave? Não. Ninguém pode dar o que não tem. É por isso que Deus não usa doenças para tratar o seu caráter. Porque ninguém pode dar o que não tem. Você já ouviu alguém dizendo assim, eu estou com câncer, eu descobri que eu estou com câncer, mas eu creio que é Deus tratando o meu caráter. Aí você vê o cara depois vai se tratar, aí você fala, mano, você está indo contra a vontade de Deus? Parou para pensar nisso? Faz sentido agora, hein? Loucura, mano. Não, estou passando uma crise financeira, foi Deus que me colocou nessa crise, mas estou correndo atrás, estou botando currículo. Não, mano, não bota não, continua na crise, não foi Deus que te deu. Olha que pensamento sem sentido. Ninguém pode dar o que não tem, não existe crise em Deus, não tem como Ele usar a crise para tratar você. Não existem doenças em Deus, Ele não vai usar doenças para tratar você. Então, se aquilo que eu estou vivendo não parece com o que Deus me prometeu, cara, descanse e confie que o futuro que Ele te prometeu é real. Pastor, por que nem todo mundo vive as promessas que Deus fez então? É porque tem promessas que Deus fez que nunca vão se cumprir. Presta atenção nisso, parece louco agora. Se você achar que é heresia, você pode reclamar com o pastor depois, ele não me chama mais. Existem promessas que Deus faz que são universais, ou seja, independem da vontade do homem, vão acontecer. Se você pegar Apocalipse, por exemplo, se você for ler escatologia, o fim dos tempos, tudo que vai acontecer, Deus falou que vai acontecer, ponto. Pastor, quais são as promessas então que podem não acontecer? São as promessas que Ele fez para mim e para você. Você sabe por quê? Porque elas só vão se cumprir se você se posicionar em relação a elas. Deus prometeu que você vai ser pastor e vai tocar multidões. Você nunca abriu uma Bíblia, não vai acontecer. Deus prometeu que você vai ser pai, vai ter uma família incrível. Você não tem tempo em casa, você é grosseiro com a tua mulher, você não transforma a tua casa em lugar de oração, nunca vai acontecer. Deus mentiu? Não. Deus mudou de ideia? Não. O que aconteceu? Você não se posicionou em relação ao que Deus prometeu. As promessas de Deus, elas são condicionais, entenda entre aspas esses condicionais, ok? À medida que eu me posiciono em relação a elas, elas se cumprem. É por isso que um cara que há 13 anos atrás aceita Jesus e dias depois Deus compartilha com ele visões e sonhos que tem. Para o André aquilo tudo era novo, para Deus aquilo já existia há muito tempo. A palavra de Deus diz que não foi a carne nem o sangue que sonhou com você. Você não é um projeto da carne nem do sangue, você é um projeto do próprio Deus. Deus sonhou com você, Deus desenhou você, Deus desejou você, Deus prometeu coisas para você, Deus liberou palavras de vida para você. Então, o grande convite da fé é o seguinte, ei, que tal você começar a crer naquilo que Deus te prometeu e ainda não é visível? Porque tem diferença daquilo que é visível e daquilo que não existe. Olha que louco isso. Tem diferença do nada para o invisível, sabia disso?
Vou dar um exemplo. Sua esposa está grávida. É invisível, mas é real. Agora, dentro de você, nada. Sua esposa não está grávida. O ventre dela está vazio. O teu nunca vai estar preenchido, tá? Não sei se é uma notícia nova para você, desculpa, mas enfim. Então, olha só que loucura. Naturalmente a gente pode olhar para os dois e parece que vocês estão em posições iguais. Porque os dois estão com nada no ventre. Só que você está com nada e ela está com algo que ainda não é visível, mas já é real. Então tem períodos que a gente está passando, que a gente não está vivendo algumas coisas e a gente acha que Deus não está fazendo nada. E Deus está falando para a gente, não, você só não consegue enxergar, mas já é real. Olha que loucura isso, presta atenção. Tem um pastor, cara, foi o primeiro livro cristão que eu li, se chama Quarta Dimensão, acho que é Dave Yong-Shu, ou Yong-Shu, sei lá. Ele é pastor de uma das maiores igrejas evangélicas do mundo, acho que são 40 mil diáconos, só de diáconos são os 40 mil na igreja dele, fica na Coreia, é um negócio absurdo. Os caras jejuam demais, eles jejuam tanto que tem alguns cartazes espalhados pelas paredes assim, tipo, é proibido jejuar por mais de 40 dias, porque tinha casos de pessoas passarem mal de tanto que jejuavam, oravam, é uma igreja que busca muito a presença de Deus. E aí, eu li o livro dele e ele fala o seguinte, teve um momento que ele entrou em crise na fé dele, porque ele falava para todo mundo das coisas que Deus podia fazer, mas ele não estava vivendo aquilo na vida dele. E ele chegou para Deus e falou assim, Deus, eu falo para todo mundo de um Deus que pode mudar as circunstâncias, que pode fazer todas as coisas, mas eu continuo aqui, eu moro num kitnet, eu não tenho nenhuma bicicleta para visitar os irmãos da igreja, eu não tenho nenhuma escrivaninha para preparar o sermão. Vocês estão comigo, gente? Amém? E aí ele sentiu Deus convidando ele a ser específico. Ele, me diz o que você precisa especificamente. Ele falou, tá bom, Deus, eu preciso de uma escrivaninha de mogno e eu quero uma bicicleta modelo americano para eu poder visitar os crentes da igreja. Beleza. Passa algum tempo, ele sentiu o desejo de compartilhar, por fé, que ele já tinha recebido. Aí ele chega diante da congregação, era muito pobre o lugar que eles estavam, era um vilarejo. E ele falou assim, gente, queria compartilhar com vocês algo que Deus fez na minha vida, eu estou muito feliz. Eu precisava há muito tempo de uma bicicleta e de uma escrivaninha, e eu orei, e Deus me deu, cara. Eu queria que vocês se alegrassem comigo, todo mundo, uau, glória a Deus e tal. Aí termina o culto, vem alguns jovens da igreja e falaram, pastor, a gente queria ver a bicicleta e a escrivaninha. Aí ele falou, então, vocês querem ver? Tá bom, vamos lá em casa então. Você imagina a dor de barriga que deu naquele pastor, gente, misericórdia, ele vai caminhando em direção à casa dele, eu imagino a oração dele falando, Senhor, faz um milagre aqui, pelo amor de Deus, não me deixa ser envergonhado, faz brotar lá, nem que suma depois, mas só para eles poderem ver, nem que seja uma imagem, um holograma, qualquer coisa, Deus. E aí, ele chega diante da casa, quando ele abre a porta, o que tinha dentro? Nada. Nada. Aí os jovens olham para lá, olham para ele e falam, pastor, você está mentindo para a gente? Você está dando testemunho falso para a igreja? Olha que loucura. Aí ele chega e fala assim, não, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a sua mãe recebeu a notícia que estava grávida de você, você já existia? Aí eles falaram, já. Mas ela conseguia te ver? Não, pastor, claro que não. Então, mas você já existia. Mas ela conseguia te tocar? Ela conseguia colocar você nos braços? Não, pastor, claro que não. Mas você já era real. Então, assim são as coisas de Deus, cara. Não é porque eu não vejo que significa que elas não existam. Porque tem muitas coisas em Deus que já são reais para Ele, estão sendo geradas nele. E a fé significa a gente se apossar disso e tornar real para a gente também. A minha filha tem 5 anos de idade. Ela parece ter 15. De verdade. Ela já tem alguns trejeitos de adolescente, assim. Ontem a gente estava no casamento, ela entrou com as alianças e todo mundo, Cecília, sorri e tal, dá um sorriso. Ela tipo... Eu falei, como assim, mano? Ela tem 5 anos, cara. E é interessante porque alguns estudiosos dizem que até os 7 anos de idade, o nosso caráter e a nossa autoimagem vai sendo construída. Então, tudo que você acha que é, tudo que você acredita que é, a forma como você pensa, algumas perspectivas que você tem, vão sendo construídas até os seus 7 anos de idade. Então, isso tem muito a ver com as experiências que você tem e com as coisas que você ouve. Tem pessoas que não conseguem romper até hoje porque ouviram dos pais coisas que limitaram. Tem pessoas que não conseguem acreditar em Deus, ou, por exemplo, mulheres que não conseguem acreditar em um homem até hoje, porque ouviram ou tiveram experiências quando eram pequenas que a limitaram. Durante a formação do teu caráter, você foi agredido, você foi abusado,
Seja verbalmente, seja emocionalmente, seja sexualmente. Algumas coisas mudaram quem você é. E aí você começa a ter uma autoimagem distorcida. Se você chegar para Cecília, se ela entrasse aqui hoje, e você falasse assim, Cecília, você é feia. Você sabe o que ela ia te responder? Claro que não sou. Por que, Ceci? Porque meu pai e minha mãe dizem todo dia que eu sou linda. Preste atenção e você vai entender onde eu quero chegar. Se você chegasse para ela e falasse assim, Cecília, você não vai dar em nada. Ela vai falar, claro que eu vou. Por que, Ceci? Porque meus pais dizem que eu posso ser tudo que Deus quer que eu seja. Eu vou ser advogada, eu vou ser médica, eu vou ser pastora, eu vou ser pregadora, eu vou ser cantora. Por que você não tem espaço no coração da Cecília para colocar mentiras? Porque a gente já colocou verdades. Quando uma verdade se estabelece, tudo que é falso se autodenuncia. Presta atenção nisso, em nome de Jesus. Pastor, o que isso tem a ver comigo? É simples. Quando você aceitou Jesus, cara, o que a Bíblia diz é que aconteceu um novo nascimento. Ou seja, morre quem você se tornou, para nascer quem Deus sempre quis que você fosse. Então o teu caráter em Cristo está sendo formado. E é por isso que com quem você anda vai determinar muito do que você vive. Por quê? Porque enquanto o seu caráter novo está sendo formado, as experiências que você tem, as coisas que você ouve, vão fazer com que você acredite ou não no que Deus pode fazer. Eu vou te dar um exemplo claro. Você caminha ao lado de alguém que está vivendo milagres, experiências com Deus, favor e graça em tudo que faz. O que você acredita? Cara, Deus faz na vida dele e vai fazer na minha também. Você está caminhando ao lado de alguém saudável, apaixonado por Deus, que quer mais da presença de Deus, que quer tocar uma geração. O que vai acontecer? Você vai acreditar, cara, se esse chamado é real para ele, é real para mim também. Da mesma forma, se você começa a andar com pessoas que são frias em Deus, frias na fé, pessoas que só criticam a igreja, pessoas que são secas, o que vai acontecer? Você vai começar a achar que isso é normal também. E aí depois que o teu caráter é formado, é difícil mudar isso, meu irmão. É por isso que eu acredito de verdade que quando você define quem você ouve, você determina o que você vive também. Cara, eu escolhi caminhar com pessoas que me inspiram a ser mais do que eu sou, que me inspiram a viver mais do que eu vivo. Olha que loucura, eu estava compartilhando sobre isso lá no painel. Tem alguém que está recebendo algo de Deus? Diga amém. Amém. Gente, eu estou aqui direto, eu ouvi dizer que presbiteriano gosta de palavras. Se deixar, eu vou direto. Vocês estão recebendo de verdade? Amém. Eu vou pregar na Catedral Presbiteriana do Brasil mês que vem. Lá no Rio. Orem por mim, se quiserem fazer uma caravana, visitar, vai ser muito bom. Que eu vou poder falar assim, estou com uma galera aí que são super amigos e tal. Cadê a galera de Presidente Prudente aí? Você, fala aí, mano, estamos juntos. Presta atenção nisso, eu pedi para colocar uma foto, não sei se está no ponto, tá? Ah, valeu. Ó, isso aqui aconteceu ontem. Deixa eu segurar para não me emocionar, está muito fresco na memória ainda. Esse cara aí gritando, sou eu. Essa menina aí, que é uma menina, né, de branco, é minha esposa. Aquele carinha cabeçudo lá do lado esquerdo é meu cunhado. Essa menina linda de vestido branco aqui é minha filha. E sabe o que é louco? Presta atenção nisso, em nome de Jesus. A gente completou 10 anos de casado. E tá vendo aquela árvore laranja ali? Do lado direito? Tá vendo uma árvore ali? Então, não é ela que eu queria falar, não. Na verdade... Eu estou procurando, mas eu acho que ela não aparece nessa foto. Ela está do outro lado. Beleza. Preste atenção. A gente chega lá e a gente ganhou tudo, tudo. Pastor, o que você fez? Eu só escolhi a roupa e cheguei no horário. Você tem que chegar aqui, tá horário. Ok. O que você pagou? Para não falar que eu não paguei nada, eu dei uma ajuda de R$2.000, ajuda de custo, para eles comprarem algumas coisas. Mas tipo assim, beleza, buffet, não. Decoração, não. Flor, não. Fotógrafo, filmagem, espaço, vestido, não, nada. Deus fez por completo. Aí eu chego lá, e aí o cara falou assim, aqui que vai ser a cerimônia, tá vendo? As cadeiras estão aqui e tal. Só que tem um problema, mano. Tem uma árvore no meio das cadeiras. Eu falei, tá, e qual o problema? Não, o problema é que pode atrapalhar. Eu falei, não, mano, a árvore é linda, pode deixar aí. Aí ele falou, cara, você não tem ideia do que aconteceu. A gente pediu para o jardineiro cortar a árvore. Você está vendo que ela está com algumas marcas de corte? Eu falei, tô vendo. Ele falou, então, só que quando ele começou a cortar, ele começou a chorar, cara. Ele começou a chorar. Ele falou, desculpa, eu não consigo. Isso o cara me contando, eu falei,
caraca, que louco. Aí, o que você falou para ele? Não, eu perguntei para ele por que ele não consegue, sabe o que ele me respondeu? Eu não consigo cortar uma árvore que dá fruto. Eu falei, uau, isso é muito forte, cara. Preste atenção nisso. Eu não consigo cortar uma árvore que dá fruto. Isso me lembrou de João 15. Olha o que a palavra diz. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês estiverem em mim, vocês vão dar fruto, cara. Agora, todo aquele que frutifica sofre poda. Para quê? Para que frutifique ainda mais. Aí eu estou lá na cerimônia de casamento, 10 anos. E só a gente sabe que a gente já passou, sabe? Só a gente sabe que foi 1 ano e meio atrás eu estar internado num leito de CTI, lutando para viver. Só a gente sabe a loucura que foi quando a Ceci nasceu e a gente estava passando por um momento difícil financeiro. Você vai lembrando de coisas que você passou, de momentos que você enfrentou, de estações que você viveu. Aí eu olho para aquela árvore e falei, cara, essa árvore sou eu e você. A gente tem marcas de podas que a gente sofreu, mas é como se os céus olhassem e falassem, não dá para cortar uma árvore que dá fruto. Pastor, o que isso tem a ver com a minha história? É simples, cara. João 15 diz que se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Deus está dizendo, cara, fica em paz, confia em mim. Não se preocupa com algumas podas. Você sabe por quê? Porque essas marcas, elas são importantes na construção da tua história. As cicatrizes, elas são importantes. Eu tenho 3 cicatrizes dessa internação. E olha que louco isso. Eu lembro que quando eu estava internado, um dia eu entrei num banheiro e eu fiquei me olhando no espelho assim, e eu pedi uma coisa meio estranha para Deus. Eu falei, Deus, deixa uma marca dessa internação. Deixa uma marca. Eu quero sempre lembrar de onde você me tirou. E aí eu fiquei com uma marquinha aqui do catéter profundo. É pequena, não é para ninguém, é para mim, sabe? Quando eu olho para ela, eu lembro de onde Deus me tirou. E aí Deus ministrou algo muito forte ao meu coração sobre cicatrizes. Você sabe qual é o poder das cicatrizes? A gente quer que as cicatrizes sejam apagadas, porque a gente não quer lembrar de coisas que viveu. E Deus está convidando a gente para expor as cicatrizes. Porque a tua cicatriz aponta para o teu milagre. Quando alguém olhar para uma parte que foi ferida e não dói mais, ele vai saber que em algum momento você estava doente e Deus te curou. Quando eu olho para as minhas cicatrizes, eu não tenho vergonha delas, eu tenho prazer nelas. Por quê? Porque eu poderia nem estar aqui, cara, mas as minhas cicatrizes dizem uma coisa: eu venci a morte. Paulo chega ao ponto de dizer, olha, eu carrego no meu corpo as marcas do Evangelho que eu creio, brother. Eu carrego no meu corpo as marcas do Evangelho. É como se Paulo dissesse, cara, eu tenho uma história. E essas marcas me lembram que o Deus que fez no passado continua fazendo hoje. Vocês estão comigo? Eu ia pregar algo completamente diferente, mas Deus está me levando para falar sobre isso. Eu creio que está gerando vida em alguns aqui. Pastor, qual o maior desafio para a gente viver uma vida extraordinária? Eu não sei os segredos, eu sei os desafios. Acho que um dos maiores desafios é a constância, cara. Porque ser intenso a gente sabe ser. Agora, ser constante é difícil. Ser constante é você acreditar que vai acontecer, mesmo quando tudo ao teu redor diz que não. Ser constante é você saber que aquilo que Deus prometeu é real, mesmo que a tua mente tente dizer que não. É por isso que a palavra diz, olha, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que a palavra está dizendo é o seguinte, se você não mudar a sua mente, você não vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por quê? Porque a tua mente vai o tempo inteiro lutar contra a tua fé diz que vai acontecer, a tua mente tenta te provar que não dá. Para pensar, gente, o que a gente vive por fé não tem sentido, não tem lógica. Se alguém 2 dias antes chegasse para mim e falasse assim, pastor, fica tranquilo, do nada vai brotar um casal que você nem conhece direito, vai te dar uma festa inteira de casamento. Se fosse por lógica, eu falaria, mano, não tem sentido o que você está falando. Agora, sabe o que a Kezinha falou? Amor, e a nossa festa de 10 anos? Eu falei, amor, só um milagre. Ela falou, então tá bom, vou começar a me preparar para ela. Cara, a gente fala de um Deus de milagre, mas a gente deixou de ter expectativas em milagre. A gente fala de um Deus que cura, mas nem sempre a gente tem expectativa de que Ele vai curar. Eu lembro do início da minha conversão, eu fui numa visita no hospital, meu sogro é pastor, e quando eu cheguei lá, ele falou, daqui, ora por ela, por favor. Era uma senhora de 80 e poucos anos. A minha lógica disse, não tem como essa mulher ser curada. Você sabe qual foi a minha oração? Senhor, seja feita a tua vontade. Guarda essa senhora e a família dela, cuida deles em nome de Jesus. Quando a gente saiu do quarto, meu sogro falou assim, Dequinho, para você essa senhora já está morta, né? Eu
Eu falei, sogrão, mas olha o estado dela. Olha o estado dela. Ele falou, mas a gente não veio aqui para falar do estado dela, os médicos já falam isso. Se fosse para falar do estado dos doentes, não precisaria da igreja tocá-los, os médicos já fazem isso. Se fosse para falar da tua vida financeira, não precisaria de ninguém liberar palavras de vida sobre você, o teu gerente do banco já sabe como ela está. Se fosse para falar da criação dos seus filhos e o que eles vão se tornar, você não precisaria liberar promessas sobre eles, abençoá-los. O diretor da tua escola já pode dizer como ele está. Agora o que Deus está dizendo é o seguinte, a gente precisa retomar o papel de protagonista na construção da nossa história. Eu confio na sabedoria dos médicos, mas eu confio mais na palavra de Deus. Eu confio na inteligência dos economistas, mas eu confio mais na provisão de Deus. Eu confio na educação dos educadores e professores, mas eu confio mais nas promessas de Deus. Tem uma história que eu nem sei se é real, mas eu acho incrível, cara. Eu não lembro qual que é o cara também, se era... Não lembro, mas é algum desses gênios aí que, sei lá, talvez o inventor da lâmpada, da energia elétrica. Tem uma história que fala a respeito dele. Um dia ele chega da escola com um bilhete. Alguns já devem ter ouvido essa história. Ele chega com um bilhete e ele entrega para a mãe. E a mãe lê e começa a chorar. Aí ele fala, e aí mãe, o que diz? Ela fala, filho, está dizendo que você é um gênio. O seu QI é muito acima da média e a escola não tem professores aptos a te educar. Então, a partir de hoje, filho, mamãe vai te educar em casa. Ele falou, tá bom. Anos se passam, esse cara fez alguma dessas invenções que eu não lembro qual foi, não sei se foi Graham Bell, Thomas Edison, não sei, eu acho que foi Thomas Edison. Thomas Edison, né? Obrigado. E aí ele acha o bilhete que a escola enviou para a mãe. Sabe qual era o bilhete? Olha, desculpa, mas o seu filho não tem condições de estudar na nossa escola. Ele é limitado demais. Ele tem desvio de atenção, ele tem uma série de dificuldades e a gente não consegue educar o seu filho. Cara, olha que loucura isso. Ela recebe um diagnóstico dos educadores, mas ela tem uma crença, uma fé. Eu não estou nem dizendo que é uma fé em Deus, porque eu não sei qual era a religião que ela tinha, não estou falando de religião. Ela tinha uma perspectiva a respeito do futuro do filho, diferente da perspectiva que os educadores tinham a respeito do seu presente. Você sabia que às vezes as pessoas do lado de fora das igrejas têm mais perspectivas de futuro do que a gente? A palavra diz, olha que loucura, isso está lá em Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. E a gente sempre usa essa palavra na perspectiva de um pecador que precisa abrir o coração para Jesus. Mas Deus não está falando com um pecador, Deus está falando com uma igreja. Deus está falando, se eu não me engano, com Laodiceia, falando, ei, igreja, eu estou do lado de fora, deixa eu entrar. Louco isso, né? Deus do lado de fora da igreja pedindo para entrar. Cara, eu sinto graça fluindo aqui. Sabia que pela primeira vez na história o censo considerou uma nova característica de religião, um novo tipo de religião, evangélicos não praticantes. Quando eu não era convertido, eu me dizia católico não praticante, mas na verdade, de fato, eu não praticava nada no catolicismo. Mas eu tinha vergonha de dizer que eu não tinha religião nenhuma. Então, se alguém me perguntasse qual a tua religião, eu dizia católico não praticante. Aí eu me converti, comecei a ter uma fé ativa e me causou um pouco de angústia saber que agora o censo criou uma nova religião, evangélicos não praticantes. Você sabe o que é um evangélico não praticante? É a mesma coisa que um ateu prático. Ateísmo prático. Pastor, o que é ateísmo prático? Ateísmo prático é você acreditar que Deus existe, mas viver como se Ele não existisse. Gente, olha para mim, em nome de Jesus. Deus quer curar pessoas. Esse é o propósito dEle, esse é o desejo dEle. Deus quer tocar em você, Deus quer impulsionar você, Deus quer liberar o teu destino, Deus quer que você voe mais alto, Deus quer que você seja a expressão real de quem Ele é, Deus quer que você seja a voz de esperança para uma geração, Deus quer que a alegria dEle em você te fortaleça, a alegria do Senhor é a nossa força, se não tem alegria nele, você não tem nada, porque você sequer consegue se colocar de pé. Deus quer que você seja a manifestação de quem Ele é. Olha que loucura isso. Gênesis diz que Deus cria todas as coisas. No princípio a terra era sem forma e vazia.
e havia trevas, e o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Essa parte da história você já sabe, amém? Olha que louco isso, cara. Deus falou isso comigo há alguns dias, eu estou apaixonado por isso. É tão simples, mano, mas é tão libertador. Deus cria a terra e começa a declarar todas as coisas. E haja luz e houve luz. E haja separação entre a porção seca e a molhada, e houve, ele viu que era bom. E ele fez separação entre dia e noite. E Deus vai criando todas as coisas. Só que quando chega no sexto dia, Deus vai criar o homem. E sabe qual a loucura? Quando Deus vai criar o homem, é o primeiro momento na criação que Deus abre mão da sua imaginação. Isso pode ser até uma heresia pessoal, mas eu acredito nisso. Pastor, por que Deus abre mão da sua imaginação? Porque até aquele momento Deus criava coisas que não existiam. Havia trevas e Ele criou a luz. Ele cria dia e noite, porção seca e molhada. Ele cria os animais silvestres, terrestres, aquáticos. Ele cria todas as coisas, mas quando chega no sexto dia, a palavra de Deus diz que Ele diz assim: façamos então o homem a nossa imagem e semelhança. Deus abre mão da imaginação para criar algo novo e replica algo que já existia. Deus te fez assim como Ele é. Olha que loucura, mano. No original, quando a Bíblia diz que Deus soprou vida sobre o homem, essa vida se chama Zoe, ou seja, a própria vida de Deus. A Bíblia está dizendo que quando Deus cria o homem, Ele sopra sobre a criação a própria vida de Deus. Por isso que você tem a mesma essência que Deus tem, você tem a mesma genética que Deus tem. Você foi feito por Deus, você é imagem e semelhança dEle. Aí milhares de anos depois, Jesus ele vai se revelar, e o que ele diz? Olha, o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham Zoe. Eu vim para que tenham vida e para que tenham em abundância. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu não vim para que você tenha uma vida boa, eu vim para que você tenha a própria vida de Deus pulsando de novo dentro de você. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: eu vim restaurar o que o pecado retirou desde o Éden. Fizeram uma pergunta lá no painel e eu compartilhei sobre uma geração com uma fé sensorial. Qual que é o problema de uma fé sensorial? O problema de uma fé sensorial é que a gente quer sentir Jesus. Seu chamado em Deus não é para apenas sentir Jesus, mas é para se tornar como. Quando eu limito a minha fé aos meus sentidos, eu sinto Jesus e eu estou satisfeito com isso. Eu sinto a presença e eu estou satisfeito com isso. Eu sinto o toque de Deus e eu estou satisfeito com isso. Só que Deus não veio te chamar para viver algo sensorial. Os seus sentidos estão satisfeitos, mas a tua fé não. Eu quero mais de Deus. Eu sinto Jesus, mas a palavra diz que eu posso ter o caráter que Ele tem, então eu quero mais. Eu sinto Jesus, mas o próprio Jesus disse que no nome dEle eu poderia fazer o que Ele fez e coisas ainda maiores eu faria, então eu quero mais. Ou seja, eu abro mão de uma experiência sensorial para construir uma história com Deus. Porque quando a gente chegar diante dEle, cara, o que vai alegrar o coração do Pai não é o quanto a gente sentiu dEle, o quanto de arrepio a gente teve, mas o quanto a gente expressou quem Ele é. Você sabe por quê? Porque o mundo que está aí fora não está preocupado com o discurso que a gente carrega, mas com Cristo que a gente revela. Discurso não convence mais, cara, vamos ser sinceros. O discurso de algumas pessoas aí fora são melhores do que os nossos. A gente é superficial em vários aspectos, a gente é superficial na palavra, a gente é superficial em vários aspectos. A nossa geração está com dificuldade de transicionar em várias coisas. Então, o que pode mudar a nossa geração? Não é a quantidade de versículos que você conhece, é a quantidade de versículos que você vive. É isso que a tua faculdade precisa. É isso que essa cidade precisa, é isso que São Paulo precisa, é isso que o Brasil precisa. É quando as pessoas olham para a gente e veem em nós o Cristo que a gente professa. É quando alguém entra no quarto do hospital, como eu estava ano passado, e não me vê desesperado, porque, cara, essa imagem não se parece com a imagem que Deus me mostrou do futuro. Eu estou em paz, está tudo certo, eu não vou morrer nessa cama. Essa paz constrange e ela traz crise para os sentidos de quem vive pela lógica. Que o cara olha e fala: mano, não é possível, esse cara está numa cama cheia de tubo, eu estou andando no meu carro, eu estou triste, ele está bem.
Eu vou chegar em casa, meus filhos vão estar me esperando, eu estou em depressão e ele está bem. Não faz sentido. Quando a vida que a gente leva começa a não fazer sentido para quem nos cerca, aí a gente está no ponto certo. Não tem que fazer sentido. Eu quero que as pessoas olhem para a foto do meu casamento e falem, cara, esse cara é pastor de jovens, não tem sentido essa festa. Então, não tem sentido. É esse o convite que eu aceitei há alguns anos atrás. É como se Deus falasse, filho, você quer viver uma vida que não tem sentido? Aí quando você diz sim, começa a fazer sentido. Por quê? Porque faz sentido para Ele. O que eu estou vivendo não faz sentido para mim, mas faz sentido para Ele. Pregar numa igreja presbiteriana, alguém que há 13 anos atrás não tinha tido nenhum encontro com Deus, não faz sentido para mim, mas faz sentido para Ele. É quando aqueles que pensam que são começam a entrar em crise. É quando aqueles que acham que são começam a entrar em crise. Por quê? Porque Deus começa a levantar improváveis para tocar uma geração. Vocês estão recebendo, gente? Amém? Mano, me dá um toque quando você quiser que eu pare aí, mano. Se deixar, eu vou fluindo. E vocês também, gente. Se alguém começar a dormir no meio, eu já entendi que, é para parar. Tempo atrás eu estava falando com Deus e eu estava fazendo uma reflexão de tudo que eu vivi nesses últimos anos. Eu falei, caraca, eu sou improvável. Eu falei, Deus, eu sou improvável. Sabe o que Deus falou comigo? Improvável para quem? Pega isso, guarda isso no teu coração. Improvável para quem? Eu falei, não, Deus, eu sou improvável, bro. Olha o que eu estou vivendo. Hoje eu estou pregando a tua palavra, hoje eu estou vivendo milagres. Eu tenho uma filha que é uma bênção, eu tenho uma esposa que é incrível. Eu sou improvável. Aí Deus falou comigo, não, você é improvável para todo mundo que te conhece, mas para mim não. Olha o que diz a palavra lá em Salmos, se eu não me engano, 139, 16. Todos os meus dias já foram escritos por você no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Ou seja, aquilo que para a gente é improvável, para Deus não é novidade. Quando a gente se posicionar e começar a romper e viver milagres, para todo mundo vai ser uma loucura. Para Deus é o cumprimento do que Ele já escreveu para você. Eu estou quase finalizando. Se a banda quiser subir, já pode subir, só para parecer que está terminando. Pode subir só o instrumental. Sabe, a nossa igreja, ela tem uma frase, é muito mais do que um slogan. Essa frase é, um lugar de novos começos. E por que a gente acredita que a igreja é um lugar de novos começos? Olha para mim, gente, não distrai não. Porque o nosso Deus é um Deus de novos começos. Ou seja, acho que é o meu som. Ou seja, Deus está dizendo para você, não me importa o teu passado. Por que às vezes a gente não consegue romper? Você sabe por quê? Porque a gente quer conversar com Deus numa estação que Ele não se move mais. Aí você está apontando para Deus o teu passado, as suas marcas, o que você fez de errado. Deus está falando, cara, desculpa, eu não sei do que você está falando. Não, Deus, eu quero romper, eu quero me envolver mais, mas eu preciso parar de fazer isso, eu preciso parar de fazer aquilo. E Deus está falando, cara, desculpa, eu não sei do que você está falando. Porque você está falando do teu passado. E se você está em mim, a minha palavra diz que as coisas velhas passaram e em Cristo tudo se fez novo. Desculpa, filho, você está falando de uma estação que eu já apaguei, eu não me movo mais lá. Então o que Deus tem para nós é um novo começo. O que é um novo começo? É você aceitar hoje o que Deus já declarou para você desde a eternidade passada. Quando a gente era uma substância informe, Deus já sonhava com a gente. Sabe uma coisa que eu acho loucura? Vocês estão comigo? Diga amém. Olha para cá que eu vou finalizar agora. O que eu acho loucura é que a gente vive tantas coisas, cara, e às vezes a gente esquece que existe um Deus que tem controle sobre todas elas. Olha só isso aqui, deixa eu compartilhar isso aqui para a gente finalizar. Eu queria falar hoje sobre o poder do novo, e eu creio que Deus tem coisas novas para fazer sobre nós. Se você crê nisso, você pode dizer, eu creio nisso. Isso. Levanta suas mãos agora e declara comigo, diga, Pai. Fala com autoridade, diga, Pai, eu creio que aquilo que você preparou para mim, isso, não faz sentido, não tem lógica, mas já é real. Por isso hoje, eu digo sim, para toda palavra, para toda promessa, para todo sonho e para toda declaração que o Senhor já fez a meu respeito. Eu digo sim para a sua vontade, para os seus sonhos, para o futuro que o Senhor já escreveu, antes de qualquer um dos meus dias existir. Diga, Pai, eu digo sim para a vida de Deus, em nome de Jesus, amém. Sabe, eu tive
Eu tive numa igreja chamada Bethel ano passado, e eu vivi algo louco lá. Presta atenção nisso, eu vou finalizar aqui. Eu cheguei lá e era uma conferência num auditório gigante. E aí tem um pastor chamado Bill Johnson. E ele chegou lá na manhã do segundo dia, ele pegou uma lista com as nações que estavam reunidas lá. E ele falou, eu quero saudar cada nação que veio aqui, que está reunida aqui. Eu imaginei que ele fosse falar umas 10 ou 15 nações. E aí ele começou, comitiva da Argélia, fica de pé. Aí eu, uau, Argélia, mano. Comitiva do Afeganistão, fica de pé. E ficou uma comitiva do Afeganistão. E aí o auditório inteiro foi uma loucura. Ele continuou, comitiva do Brasil, e a gente levantou. Comitiva da Colômbia, da Bolívia. E ele foi falando, país que eu nem sabia que existia. Comitiva, sei lá, do Uzbequistão. Comitiva de não sei o que, caravana de não sei da onde. Nigéria. E ele foi falando. E as pessoas iam levantando. E eu comecei, cara, aquilo no início me impressionou, mas depois de um tempo começou a me emocionar. Eu senti muita graça naquilo. Eu falei, Deus, eu estou no meio de algo que conecta nações, cara. E sabe o que Deus falou comigo? Se você for lá hoje na cidade de Redding, que é onde está Bethel, é uma cidade no meio da Califórnia que não tem nada. É uma cidade pequena, economicamente não tem nada, chame a atenção. Turisticamente, sob qualquer perspectiva, Bethel não tem nada diferente para te oferecer. Só que no meio do nada, Deus começou um avivamento. E o comércio hoje basicamente é mantido pelas pessoas do mundo inteiro que vêm para Bethel. Você entra em qualquer loja, você vai em qualquer empresa, você vai em qualquer lugar, é impossível as pessoas nunca terem ouvido falar de Bethel. Todo mundo sabe, Bethel, é a igreja que fica lá. Essa semana está tendo a conferência tal. A escola sobrenatural começa em tal mês as inscrições. Por quê? Porque uma igreja afetou toda uma cidade. E eu estou lá vendo nações reunidas, e sabe o que Deus falou comigo? Filho, no meio do nada, as nações se reúnem. Por quê? Porque os céus estão tocando a terra. Sabe o que Deus está falando para a gente nessa tarde? É o seguinte, não me importa se você não tem nada diferente, porque nada é a matéria-prima do céu. No meio do nada Deus se revela. Talvez você está aqui hoje e não tenha nenhum sonho que queima no teu coração. Não tem problema, se você deseja, Deus vai começar a incendiar o teu coração agora, com projetos e sonhos que Ele tem ao teu respeito. Talvez você está aqui, você não tenha nenhuma expectativa do teu futuro, não tem problema. Se você falar, Pai, inunda o meu coração com os teus projetos, Deus pode revelar hoje para você o que Ele escreveu a teu respeito há milhares e milhares e milhares e milhares de anos atrás. Cara, tem um cara chamado José, que eu sou apaixonado. A Bíblia diz que José tem um sonho e Deus fala a respeito do futuro que tem para ele nesse sonho. E José então chega para os irmãos e compartilha o sonho que Deus deu para ele. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que os irmãos de José passam a odiá-lo ainda mais. Porque quando você tem um sonho grande demais, a ponto de não se encaixar na realidade ao teu redor, se prepara, meu irmão, vão começar a se levantar aqueles que não acreditam nos sonhos que você carrega. Aí os irmãos de José passam a odiá-lo ainda mais. Os irmãos de José chegam ao ponto de vender José. Os irmãos de José chegam ao ponto de tentar matar José. Mas José tinha um sonho de Deus, cara. Presta atenção nisso, em nome de Jesus. José tinha um sonho de Deus. Por que os irmãos odiavam José? Porque não fazia sentido o que José sonhava, mas os irmãos não estavam lá quando Deus sonhou com ele. Por que tem sonhos que você carrega que as pessoas não acreditam? Porque eles não estavam lá quando Deus sonhou com você. Por que tem sonhos que eu carrego que algumas pessoas não acreditam? Sabe, a história de José é linda por um ponto muito simples, e é sobre isso que eu quero ministrar agora com você. José foi odiado por causa dos sonhos de Deus, vendido por causa dos sonhos de Deus. José foi cativo por causa dos sonhos de Deus. José foi restaurado por causa dos sonhos de Deus. José foi honrado por causa dos sonhos de Deus. José foi restituído por causa. José se posicionou com governo sobre o povo por causa dos sonhos de Deus. José foi colocado na Bíblia por causa dos sonhos de Deus. José, milhares de anos depois, continua sendo falado, mesmo em 2018, por causa dos sonhos de Deus. Sabe o que eu acho lindo nessa história? Não tem nada a ver com José. Tem tudo a ver com os sonhos de Deus que José carregava. Nossa geração é idealista, cara. A gente faz parte de uma geração que é chamada de mileniais.
A gente quer mudar a história, por isso que tem tantos movimentos como Greenpeace. A gente quer mudar a história, a gente quer salvar o planeta, a gente quer compartilhar carro, a gente quer compartilhar espaço de trabalho, a gente quer trabalhar em casa. Por isso tem movimentos como coworking, home office, crowdfunding, financiamento colaborativo. A gente quer muitas coisas, por quê? Porque dentro de nós existe um desejo absurdo de poder causar micro-revoluções. Mas na verdade esse desejo nada mais é do que a natureza de Deus te chamando para manifestar quem Ele é. E Deus está falando: ei, toda a criação aguarda ansiosamente pela revelação dos filhos de Deus. Toda a criação aguarda o teu posicionamento, mas isso só vai acontecer quando você começar a sonhar o que eu sonho para você. É sobre isso que eu quero orar. Se você recebe essa palavra, fica de pé, fecha os teus olhos em nome de Jesus, curva a tua cabeça. E eu quero orar com você para que os sonhos de Deus invadam o teu coração, para que os sonhos de Deus mudem completamente a tua rota, para que os sonhos de Deus mudem completamente a tua perspectiva de futuro. Porque ninguém te ama mais do que Ele, ninguém sonha com você há mais tempo do que Ele. Feche teus olhos em nome de Jesus, curva a tua cabeça. Se você puder, coloca a mão sobre o teu coração. E antes de eu orar, eu quero te convidar a começar a apresentar para Deus, na tua oração em secreto, coisas que você deseja viver e que parece que não vão romper. Talvez áreas da tua história que até hoje não fluíram. Talvez marcas que você tenha do passado que você quer deixar para trás hoje. Comece a apresentar para Ele frustrações que você tem, ou projetos que você colocou no papel, projetos que estavam engavetados e Deus trouxe à tua memória hoje. Começa a falar: Pai, você sabe o sonho que eu tenho de poder viajar em missões, ou talvez, Pai, você sabe o sonho que eu tenho de poder ter uma casa, uma família, de construir um negócio, de restituir a honra dos meus pais. Você sabe o sonho que eu tenho, Pai, de poder dar uma vida melhor para minha mãe. Você sabe o sonho que eu tenho, Pai, de poder fluir o meu chamado. Começa a apresentar para Ele aquilo que queima no teu coração. Feche teus olhos em nome de Jesus. Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e eu farei mudar a sua sorte. Pai, nós estamos aqui nessa tarde, Pai, com uma certeza. Nós cremos que o Senhor pode mudar as nossas histórias. Nós cremos que o Senhor pode gerar milagres. Nós cremos, Pai, que o Deus que fez no passado continua fazendo hoje. Nós cremos que há poder na Tua palavra, Jesus. Nós cremos que há poder no Teu nome, Jesus. Nós cremos que há poder no Teu sangue, Jesus. Nós cremos, Pai, a Tua palavra diz que pelas Suas pisaduras nós já fomos sarados. Por isso eu ministro cura sobre aqueles que estão enfermos. Há poder no Teu nome, Jesus. Nós ministramos a vida de Deus fluindo sobre nós. Pessoas que tinham enfermidades até essa tarde, pessoas que tinham doenças, diagnósticos contrários até essa tarde, nós cremos, Pai, que o Teu sangue pode nos curar hoje, Pai. Por isso eu oro em nome de Jesus. Toca, Pai, nos enfermos, toca nos feridos, toca naqueles que estavam doentes, Pai, e gera cura para que todos vejam a manifestação do Seu poder, para que todos possam ver e se alegrar na certeza de que Deus continua fazendo coisas novas. Faz no nosso meio, Pai, aquilo que só o Senhor pode fazer. Pai, nós cremos que há poder no Teu nome, Jesus, para libertar cativos. E o Senhor nos deu essa comissão. No Teu nome expulsaríamos demônios, no Teu nome libertaríamos cativos. E eu oro em nome de Jesus para que tudo aquilo que tenta tornar o nosso coração cativo até hoje, toda corrente que tentou nos limitar, toda cadeia emocional que tentou nos aprisionar, toda mentira, todo pecado, toda acusação, toda condenação,
todo remorso, tudo aquilo, Pai, que fica nos acusando todos os dias, Pai, tentando mudar a perspectiva de quem nós somos. Nós abrimos mão hoje, Pai, e nós declaramos em nome de Jesus: nós somos quem o Senhor diz que nós somos, nós temos o que o Senhor diz que nós temos, nós vamos viver o que o Senhor diz que nós vamos viver. Por isso, vem sobre nós, Pai, e liberta cativos nessa tarde. Liberta-nos, Pai, de nós mesmos. Liberta-nos, Pai, de sofismas. Liberta-nos, Pai, de vãs doutrinas. Liberta-nos, Pai, de pensamentos contrários à Tua vontade. Liberta-nos, Pai, de tudo aquilo que é cultura religiosa e nos conecta à essência de quem o Senhor é, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Muda histórias nessa tarde, recalcula rotas nessa tarde, libera destinos nessa tarde, aviva, Pai, pessoas nessa tarde, aviva-nos, Deus, restaura-nos, Deus, transforma-nos, Deus, coloca-nos de pé, à altura da identidade que nós temos. Nós somos filhos de Deus, Pai, e nós queremos andar à altura dessa identidade. E eu oro em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor traga à existência aquilo que os nossos olhos dizem que ainda não é real. Nós queremos tratar coisas que não são como se já fossem. Por isso eu oro em nome de Jesus, Pai. Ministra aos nossos corações os sonhos que o Senhor tem para nós. Ministra, Jesus, aos nossos corações projetos que o Senhor tem para nós. Vida de Deus, começa a trazer, Pai, leveza para a história de alguns que estavam vivendo de forma pesada. Começa a trazer alegria onde existia choro. Começa a trazer alegria onde existia mágoa. Pai, começa a trazer vida onde existia morte. Começa a trazer despertamento onde existia apostasia. Começa a trazer despertamento onde existia, Pai, omissão, paralisia. Começa a trazer fogo, Pai, onde existia frieza. Começa a revelar a Tua natureza, Pai, onde existia a natureza da carne, tentando nos impedir de fluir, tentando nos impedir de tocar, tentando nos impedir de viver as promessas. E eu oro, Paizinho, em nome de Jesus, para que o Senhor traga à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Pai, ministra sonhos do céu sobre cada um de nós, Pai. Eu oro por unção criativa sendo liberada sobre nós. Unção criativa, Pai. Jovens aqui tendo ideias que vão mudar histórias. Jovens aqui recebendo palavras que vão se tornar livros. Jovens aqui recebendo palavras e revelações que vão se tornar ministrações. Jovens aqui recebendo canções que vão tocar a nossa geração. Jovens aqui recebendo dons, Pai, para fluir no Espírito. Jovens recebendo aquilo que o Senhor tem para liberar sobre nós, Pai. Nós não queremos nada que não venha de Ti, Pai. Mas nós também não queremos abrir mão de nada que o Senhor tenha para nós. Nós Te agradecemos, Deus, por essa tarde, por tudo que o Senhor já fez. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Pai. Nós Te agradecemos, Jesus. Você pode, de olhos fechados, fazer uma declaração de fé comigo. Diga: Pai, eu declaro para o céu ouvir, para a terra ouvir e para o inferno ouvir, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu creio que eu vou viver cada promessa que o Senhor liberou sobre mim. Diga: eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora diga com autoridade, diga: e eu creio que começam hoje os melhores dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir a Ele em nome de Jesus. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como Tu me queres. Abro o meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a Ti.
derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade. Te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração para me curar, para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abra o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abre o meu coração, abre o meu coração. Eu abro o meu coração. Amém. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Esse tema que a gente lançou, o reino, né? A gente tá divulgando e tem divulgado isso, que a gente quer viver tudo aquilo que Deus preparou para nós. Venha o teu reino. Essa é a ideia, esse é o tema, essa é a proposta desse evento, desse congresso. E se abra para aquilo que Deus vai ministrar ao seu coração, o propósito que Deus vai revelar sobre a sua vida. Deus tem muito mais ainda para trabalhar sobre a sua vida, amém? Quantos aqui querem receber o que Deus tem para vocês? Amém.